O novo ministro da Previdência Social, Vonley Queiroz, e o senador Sérgio Moro bateram boca na audiência pública na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor do Senado, em que o ministro foi para prestar esclarecimentos sobre a fraude no INSS. O clima esquentou quando Sérgio Moro questionou por que o desgoverno, que recebeu alerta sobre as fraudes em junho de 2023, durante reunião do Conselho na qual Vonley estava presente, e não agiu preventivamente. Abre aspas. Eu não tinha que fazer nada não, fecha aspas. Respondeu Vonley. Magno Malta também partiu para cima do ministro. Aí tem essa Gestapo que está debaixo das mãos de Alexandre de Moraes, que até agora eu não vi ele dar 48 horas para Lupe ou Vossa Excelência explicar. Eu estou com o vídeo da votação de todos do PT fazendo discurso quando a MP de 2019 de Jair Bolsonaro já era para coibir essas aberrações. Vamos procurar botar no colo de Bolsonaro. Não vai colar. Não vai colar. E Vossa Excelência, quando cita a PF, eu aqui estou feliz, porque nós temos a PF de volta. Porque Flávio Dino, ao tomar posse, uma das frases dele ao Lula, olhando para o Lula, como ministro: presidente, agora o senhor tem uma PF para chamar de sua. Chamar de sua! A liberação de recursos bloqueados, descontados de aposentados, 34.487 de associados da CONTAG, isso em novembro de 2023, quando já havia também as denúncias de fraude. E houve uma ação, pelo menos segundo divulgação da imprensa, do ministro Lupe para que fossem desbloqueados. Vossa Excelência participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lupe para defendê-lo. Mas, se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Mas os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada. Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Senador, eu não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como ministro da Justiça, tem muito mais obrigação de saber do que eu como secretário. Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, foi nosso governo que chamou a polícia. É um depoimento, como é que Senador Rogério, nosso governo foi que chamou a polícia. Tudo que foi dito no depoimento do ministro, ele falou aqui que um servidor do INSS denunciou em 2020 esses desvios legais e chegou a sugerir aqui que eu tinha me omitido. Eu fui atrás dessa notícia, recebi agora, e por isso rebato agora, tá? Que esse depoimento foi em setembro de 2020. Sequer eu estava no governo mais. Agora, se eu tivesse recebido, como Vossa Excelência recebeu, em junho de 2023, a notícia que haviam essas fraudes, eu teria tomado providências imediatas. Se isso tivesse sido chegado ao meu conhecimento, e veja, em setembro de 2020 eu nem estava mais no governo, teria tomado providências. Então, assim, eu refuto... Vossa Excelência quis aqui me acusar de omissão. Quem se omitiu como secretário executivo da Previdência durante os anos em que a fraude escalou para mais de 2,8 bilhões de reais foi Vossa Excelência. Mas eu quero mostrar esse gráfico que começa em 2016, não é 2019. O crescimento no governo Temer. E as linhas são perfeitas, se querem linha do tempo. Ao chegar o governo Jair Bolsonaro, tem uma queda exponencial. E em um ano e pouco, em menos de 2 anos, uma subida super exponencial no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Agora chama a atenção para Vossa Excelência, aí estão os gráficos, chama a atenção de Jacques Wagner e para o senhor Vonley. O senhor era secretário executivo.
O senhor não tem obrigação nenhuma de carregar os fardos e erros de que pessoas carregaram, que não lhe cabe. Isso também nem é CPI aqui. Nós estamos recebendo Vossa Excelência e eu acho até que uma CPI, CPMI, com seriedade, e não entrar na CPMI para tomá-la, como fizeram com a CPI do dia 8, para inventar que tem uma narrativa, que tem um golpe que foi pensado 3 anos antes. Agora já estão dizendo que foram fazendo isso paulatinamente para desaguar nesses 2 últimos anos do governo Lula, que Bolsonaro tem a culpa que começou. Tudo é culpa de Jair Bolsonaro. Tá bem. Agora eu quero me reportar à entrevista do Lupe, o ex-ministro. Ele, quando perguntado se sabia, e volto a dizer, não foram vocês, foi a matéria do Metrópolis que detonou tudo isso. Não foram vocês, eu estou falando governo, não pessoas de formas individuais, que foram buscar a investigação. Ele diz, o senhor sabia disso? Mais ou menos, o repórter pergunta ao ministro Lupe. Ele diz, não, a gente ouviu uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O que é uma coisinha aqui, uma coisinha ali? É como aparecer uma bolhazinha no seu braço? É só uma coisinha. Aí você não dá atenção. A outra coisinha nasce aqui no seu braço. Quando você resolve ir ao médico, ele fala, não, tu tá com câncer já faz tempo. Essa bolinha estava apontando. Bom, se tinha uma conversinha aqui, uma denúnciazinha ali, por que Lupe não foi a fundo? Por que vocês não forem a fundo, teria evitado esse câncer que chegou agora? É revoltante, não adianta eu falar em coisa técnica aqui. Porque as pessoas que estão vendo e ouvindo são milhares e milhares de aposentados. Eu estou com a documentação aqui de uma tia minha, amputada. Eu não vou citar o nome dela, porque é tão grave que ela corre risco de vida. Ela é simples, ela é amputada, é diabética ao extremo. É de chorar, de ver os olerites dela últimos. Chegou ao ponto de R$400 não ter condição de comprar remédio. E teve uma aposentadoria de quase R$2.000, que para a condição financeira dela, esse R$1.000 e poucos era um bom salário. E aqui nós chegamos a esse absurdo e estamos aqui discutindo muitas vezes o sexo dos anjos, de que isso começou no governo Bolsonaro, aí explodiu no governo Lula, porque Bolsonaro armou essa arapuca para que chegasse até aqui. Ora, todo mundo sabe quem tem tara por sindicato. Não é Bolsonaro. Todo mundo sabe que quando o Lupe foi ministro do Trabalho, no governo Dilma, em que ele tinha os seus encantos pela Dilma e disse que só seria demitido se saísse a bala ou morto. Todo mundo sabe, é só pegar. Vonei, você é um cara inteligente. Segundos. Eu não sei se a gente foi deputado juntos, eu não me lembro. Você é um cara preparado. Agora, nós não podemos colocar as nossas convicções ideológicas diante de um crime tão bárbaro, tão perverso, de tudo que eu já ouvi. E Vossa Excelência, quando cita a PF, eu aqui estou feliz, porque nós temos a PF de volta. Porque Flávio Dino, ao tomar posse, uma das frases dele ao Lula, olhando para o Lula, como ministro, presidente, agora o senhor tem uma PF para chamar de sua. Chamar de sua! Aí tem essa Gestapo que está debaixo das mãos de Alexandre de Moraes, que até agora eu não vi ele dar 48 horas para Lupe ou Vossa Excelência explicar. Está todo mundo calado. O Supremo não dá um pio. E todos os discursos inflamados que foram feitos aqui, teve uns que não foram inflamados, não. Vamos procurar botar no colo de Bolsonaro. Não vai colar. Não vai colar. Então a CPMI, Vonei, a CPMI, se o PT resolver assinar, e eu tenho certeza que se assinarem vão vir para tomar, como tomaram no dia 8, não é para investigar, é para impedir a investigação, é para impedir convocações, é para impedir quebra de sigilos e quebrar sigilo de inocentes, como fizeram no dia 8. Como fizeram no dia 8. Então eu não quero aqui fazer, embora eu tenha tudo na minha mão aqui, eu tenho aqui na minha mão todos aqueles que votaram em 2019, eu estou com o vídeo da votação de todos do PT fazendo discurso quando a MP de 2019 de Jair Bolsonaro já era para coibir essas aberrações.
E não adianta, começou em 2016. Olha lá a subida no governo Temer. Olha a descida no governo Bolsonaro. Olha a subida no governo Lula. Eles gostam de gráficos. Aí estão os gráficos. Aí estão os gráficos. Agora, uma polícia para chamar de sua? Não. Proteger quem? Não, muito pelo contrário. Quando o Bolsonaro assumiu, ele indicou o Ramagem para a Polícia Federal. Alexandre de Moraes impediu. E é Polícia de Estado. Não tem nada a ver com o STF. Mesmo assim, o Bolsonaro foi lá e não colocou o Ramagem, que eu acho até uma coisa errada. Devia ter colocado, porque a STF não tem nada a ver com nomeação de governo. Só é agora que nós estamos vivendo uma ditadura. Aí está dizendo que Lula, Bahia saiu, que Lula é o homem que preza pelos aposentados, pelos mais pobres. O presidente Lula pediu investigação. Lula investigado, condenado em 3 instâncias. E agora no fechamento da chamada reforma tributária, tiraram o dinheiro do BPC, de pessoas com comorbidade. Que preocupação é essa desse homem? De crianças com síndrome de Down, autistas, pessoas doentes. Que preocupação é essa desse homem com os menos favorecidos?